Salve, muito boa noite. Mais uma quarta-feira de conversa bonita aqui, conversa política. Você sabe que política faz a sua vida, a sua escola, a sua casa, a escola das crianças, a sua vida. Por isso que a gente conversa sempre aqui nessa mesa redonda, no frente a frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Olha, dois assuntos muito importantes aqui na capital federal. Primeiro, é esta decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu recuar todos os processos, inclusive os da Lava Jato, em que as alegações finais entre delatores e delatados tenham sido ao mesmo tempo. Isso provocou uma grande confusão. Agora há pouco, a Lava Jato assinou uma nova nota oficial dizendo que a instabilidade jurídica é muito grande, porque se houver uma dificuldade, uma diferença entre as alegações dos delatores e delatados, um ou outro corre o risco de ter processo rejeitado no Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu tenho a certeza que este assunto vai ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E, o ex-presidente Lula não se beneficiou. Pediu, a defesa dele pediu, mas o relator, o ministro Edson Fachin, disse não. Mas recuou ali, segundo ele, apenas preventivamente, o processo relativo ao Instituto Lula, que ainda não teve julgamento. Ele continua preso por determinação da condenação já em segunda instância do caso do Triplex. Existe outra condenação. Outro assunto é a lei aprovada no Congresso Nacional que regulamenta o abuso de autoridade. Hoje o presidente Jair Bolsonaro reuniu juristas, inclusive líderes no Congresso Nacional, e a tendência não é de veto total, mas um veto parcial, e o Congresso dará a última palavra. Olha, você pode participar aqui do Frente a Frente. Nós temos um WhatsApp aqui para você mandar a sua pergunta. 61, que é o código daqui de Brasília, 98369-5236. O número está aí na telinha. E hoje a nossa conversa aqui nessa mesa redonda será com o Capitão Derrite, deputado federal por São Paulo, PP de São Paulo. Deputado, muito boa noite. Obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida. Boa noite, Zé Maria. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Tenho certeza que é uma honra para mim e espero poder colaborar, levar a população de maneira bem transparente, às vezes as dúvidas ou o que acontece dentro da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Você é de São Paulo, né? De Sorocaba? São Paulo, sorocabano com muito orgulho, mas saí muito jovem lá da minha cidade natal, de Sorocaba, com 18 anos, quando passei no vestibular na FUVEST, à época, né, para ingresso na Academia Militar do Barro Branco, a Escola de Oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Então, com 18 anos, eu fui para a Academia Militar e nunca mais voltei para Sorocaba. Perfeito. E nessa mesa redonda aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Como o Zé Maria já antecipou aqui, o deputado é de Sorocaba, policial militar, ele mesmo já disse, foi para a academia e ele entrou na política a pedido do presidente Jair Bolsonaro. E a história é interessante. Ele se destacou na rota em São Paulo, ele começou a ganhar notoriedade por causa dos casos e da institucionalização da polícia, ele ganhou muito espaço de televisão. E aí, amigo de Eduardo Bolsonaro, chegou lá e já foi, o presidente fez uma intimação, né, deputado, para o senhor concorrer para deputado federal. Na verdade, a gente que entra, no meu caso, muito jovem, né, na carreira militar, a gente almeja alcançar o último posto. No caso da Polícia Militar, o coronel da Polícia Militar, no caso dos oficiais das Forças Armadas, oficiais generais. Comigo não foi diferente, comecei minha carreira muito jovem, com 18 anos, e fui traçando ali um caminho muito ligado à área operacional. Atuei em Osasco primeiro, depois tinha um sonho em trabalhar na rota. Esse sonho só foi concretizado graças ao coronel Telhada, que era comandante da rota à época, que me levou para lá. Aí saí do serviço operacional na rota, fui trabalhar um período na Escola de Soldados, Corpo de Bombeiros. Assim, eu nunca sonhei em entrar na política. Aliás, se a gente for pegar 10 anos atrás, era quase um palavrão falar sobre política dentro do quartel. Era quase que um crime militar. Ninguém queria, não queria. E o militarismo, ele desestimula. Que hoje isso mudou, né? Mudou muito. Essa visão. Na verdade, nós, militares, acordamos. Falou, a única maneira da gente conseguir algo é termos gente nossa inserida na política. E dentro desse contexto, graças também ao processo grande de renovação política que o Brasil sofreu, eu também, pela formação minha de bacharel em Direito, eu acabei
e por ter me destacado na rota e na área operacional, no Corpo de Bombeiros depois, porque eu fui para o Corpo de Bombeiros, eu acabei tendo bastante seguidores nas redes sociais, nas mídias sociais, que começaram a pedir para mim. Depois de mensalão, de impeachment, às vezes eu postava uma foto com a minha família e os seguidores diziam lá, olha, capitão, o senhor tem que ser candidato, a gente precisa renovar a política. Foi tomando corpo até realmente o então deputado federal Jair Bolsonaro me visitar no quartel. O Eduardo Bolsonaro é meu amigo, já havia feito convite. E aí eu fui conversar com as pessoas que já estavam na política, Major Olímpio, o próprio Coronel Telhada, que é deputado estadual. Por falar em Eduardo Bolsonaro, a pergunta que não quer calar, ele vai ou não vai ser embaixador ou vai ser indicado oficialmente? Porque até agora a indicação não chegou ao Senado e os senadores estão esperando, né? Uns dizem que será aprovada a indicação, uma vez que os Estados Unidos já deram o agreement, mas há uma dúvida ali em relação aos votos da oposição. Qual é a sua aposta? Eu acho que é difícil falar, porque eu não vivo ali no Senado, né? Mas eu acho que o presidente da República está calculando bem ali, através das lideranças que existem no Congresso, para não ficar feio para o próprio governo e até para não expor o deputado Eduardo Bolsonaro. Acho que ele vai apresentar a indicação do nome, tendo a certeza, a convicção que será aprovado. Ele não vai enviar o nome sabendo que ele corra o risco de perder. Essa e como é que o senhor vê essas declarações agora do presidente em relação ao presidente francês, Emmanuel Macron? Ele falou também em relação à esposa do presidente francês. Como é que o senhor avalia esse comportamento, às vezes, do presidente, que acaba gerando aí uma confusão internacional grande? Como é que o senhor avalia? O senhor conhece ele, que é amigo dele? Ele é assim mesmo espontâneo? Ou como é que a gente pode classificar essas declarações? Como é que o senhor classifica? Olha, Denise, eu já vi muito político que faz promessa durante a campanha e muda depois de assumir o cargo eletivo. O nosso presidente não mudou absolutamente nada. Então, para mim, não é surpresa. O presidente Jair Bolsonaro, que é um conhecido de muitos anos aí do Zé Maria Cidade, ele é desse jeito mesmo. É claro que agora, como presidente da República, a gente, principalmente a gente que é até amigo, um pouco mais próximo, espera que ele tenha um pouco mais de paciência, às vezes até em casos que, por conta dessa impulsividade, mas o presidente é essa pessoa mesmo, transparente, sincero, ele é o que ele é. E eu acho que para determinadas coisas não tem que ficar dizendo amém, não, principalmente para presidentes de fora. Vamos usar o caso aí do Macron, da França. Eles não têm... Eu vi uma entrevista antiga já do general Vilas Boas, quando então comandava o Exército Brasileiro, dizendo que a Europa preservou 0,03% da sua mata nativa. Nós temos aqui 80%, cerca de 80% preservado, e ele quer falar para a gente o que a gente deve fazer no nosso território. Então, se está reflorestando é porque desflorestou, né? Já tem até uma pergunta aqui, deputado, eu queria perguntar para o senhor, João Gabriel, de Joacaba, de Santa Catarina. Abraços, olá Zé Maria. Você acha que é hora do Jeep e do Cabo entrar no Supremo Tribunal? Poxa, essa declaração, foi do deputado do Eduardo. Foi num clima ali, numa palestra, salvo engano, em São Paulo mesmo, que ele falou, numa brincadeira do Jeep, do Cabo de Soldado. Eu acho que os poderes, eles têm soberania, né? E tem que viver de maneira harmoniosa. Mas a gente sabe que o nosso Suprema Corte, ela vem deixando a desejar, né? Não sou eu que estou falando, eu, deputado, é a população que fala isso. Então, decisões tomadas pelos ministros que acabam entristecendo a população de forma geral. E tudo, Zé, vou te falar uma coisa pessoal aqui. Não é porque o nosso presidente está aí, o Jair Bolsonaro está no governo agora, que eu vou mudar meu posicionamento. Eu acho que o cargo de ministro do STF não tinha que ser indicação, tinha que ser de carreira. Tinha que acabar isso daí. A gente ia coibir que pessoas ligadas a determinada ideologia ou partido político se tornassem ministros da Suprema Corte e ficassem devendo favor para aquele grupo político que o indicou. Então, isso tem que acabar. Na verdade, quando a gente fala assim, das decisões do Supremo, ninguém fala da instituição, né? Que ela é necessária para a democracia e tal. Mas sim das decisões dos ministros que realmente, como esta aí de recuar processo, porque não ouviu primeiro as alegações finais. Mas nós já discutimos muito isso aqui no Frente a Frente, com vários, inclusive, ministros do Supremo, que eles dizem o seguinte, que
quando se define, por exemplo, uma carreira, aí forma-se uma cultura ali de disputa interna e uma politicagem talvez até pior, né? No caso aí, o que está falhando, deve estar falhando, é o Senado, que não faz essa sabatina conforme deveria. Aí a gente volta naquela outra situação, né? Por que será que o Senado não faz a sabatina como deveria? Será que tem pessoas lá que são réus no STF e estão preocupadas? É a mesma coisa do pacote anticrime. Pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Hoje eu estive, inclusive, viu, Zé? Você abriu o programa falando lá do evento que teve no Palácio. Encontro. Foi idealizado pelo líder Major Vitor Hugo, ao qual eu faço assim uma reverência até aqui. Uma pessoa espetacular, de uma inteligência altíssima. Eu sou vice-líder do governo na Câmara. O pacote anticrime tem um ponto lá da criminalização do Caixa 2, que está previsto hoje no Código Eleitoral, no artigo 350, como um crime anão, se assim a gente pode dizer. Então está criminalizando de maneira mais intensa o Caixa 2. Qual vai ser a grande dificuldade dele ser aprovado no Congresso? Ora, tem alguns, para não dizer vários, parlamentares que ou estão respondendo, ou são réus, ou estão preocupados porque está por vir. Então e tem gente que quer pegar esse artigo e isentar quem praticou até agora e disse, olha, só vale daqui para frente, né? Tipo anistia. Já houve 3 tentativas. O senhor acha que vai aprovar? O pacote anticrime ou esse ponto específico, do Caixa 2? Como é que está o clima no Congresso? Como é que o senhor sente o clima no plenário? Olha, se nós tivermos 50%, cerca de 50% de renovação, isso me deixa esperançoso. Então, eu espero que isso avance e que seja aprovado, mas é só uma esperança. Que até vai constranger os outros, né? Sim. Que vai ficar constrangido em votar contra. E vou falar aqui uma coisa para vocês. As pessoas que acham que a pressão popular, você que está assistindo em casa, acha, não, mas se eu mandar uma mensagem para o deputado, para o senador, não vai fazer diferença. Faz e muita diferença, viu? Continue você pode ter certeza, isso. Porque isso faz muita diferença. Eles comentam com a gente, poxa vida, não sei como é que eu vou fazer, meu partido quer que eu vote de um jeito, mas o eleitor está pedindo para eu votar de outro. Faz diferença sim. Total, pode ir lá e mandar. A população tem que participar. Hoje, com as mídias sociais, elas podem e devem participar. Eu fico imaginando há 15, 20 anos atrás, quando você trabalhava lá... Carta? Era carta, chegava longe. Muito mais difícil. Hoje em dia, na rede social, expõe ali, ó. Esse pacote, só para explicar, é um pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, que ataca ali as organizações criminosas, trata diferente aquele bandido contumaz, aquele bandido profissional, e domina melhor o aparato penitenciário do país e cria vários pontos muito importantes que são elogiados por profissionais como o senhor, que são operacionais, acham que foi no ponto. Além, evidentemente, da criminalização do Caixa 2, existem outros pontos, como, por exemplo, aquela possibilidade do réu chegar e se declarar culpado e pronto. Aí economiza um tempão, processo, e ele ganha ali um desconto que não é exatamente um perdão, né? Não, é o chamado plea bargain. Né? Esse plea bargain é utilizado em alguns países, ele é fundamental. Além dele dar celeridade no processo, não se trata de uma absolvição, ele não vai estar isento da culpa dele, mas ele vai ter uma progressão do regime, ou seja, uma diminuição da pena, que seja, por conta da participação dele. Às vezes, em casos até que através da investigação não conseguiria ser elucidado o crime. Com a participação desse réu, utilizando-se desse ele não tem que entregar ninguém. Exato. Se declarar culpado e não apelar depois. Né? E colaborar com as investigações, isso é o principal. Ele colabora com as investigações, eu acho que é fundamental. Agora, deputado, o senhor que é advogado também, como é que o senhor vê o comportamento da força-tarefa da Lava Jato, lá em Curitiba? Só uma correção, eu não sou advogado, eu sou bacharel em Direito, porque o militar, mais essa que o militar não pode. O militar ele pode ser formado, mas não pode exercer. Não pode exercer, nem fazer. Mas o senhor chegou a fazer a prova da OAB, não? Não fez porque não poderia. Mas não é só militar. Todos os policiais. Olha, eu acho existem impedimentos parciais e totais. Policial, quem tem o poder de polícia não pode ser advogado. E militar tem menos direitos. Mas o senhor como bacharel em Direito, então? Eu acho que a força-tarefa da Lava Jato, ela já provou, né? O trabalho dela fala por si só. A Lava Jato, de forma geral, é um patrimônio nacional, um patrimônio do Brasil, um divisor de águas na história do Brasil. Mostrou, provou que a lei é para todos, independente de posicionamentos. Aqui não se trata de esquerda, direita, centro, não é isso. Mas colocou no banco dos réus, aliás, condenou um ex-presidente da República.
Aliás, teve um ponto que eu até tive uma participação num programa famoso de rádio, que eu não sei se pode falar aqui. Pode, claro. Eu participei lá dos Pingos nos Is. Porque eu apresentei uma emenda ao PLN1 e nessa emenda eu trazia a seguinte situação. Os ex-presidentes da República, eles têm inúmeros benefícios e direitos, que eu não sou ao contrário. Eu acho que nós temos que prestigiar aquela figura, aquela pessoa que chegou ao mais alto escalão ali do Poder Executivo, até como forma de respeito, porque a pessoa se entrega, ela doa sua vida para ser presidente da República. Eu coloquei lá no PLN 01, que foi acatado pelo relator, deputado Felipe Barros, mas infelizmente perdemos na votação, que os ex-presidentes da República que tivessem sido condenados por crimes contra a administração pública, crimes eleitorais, etc. e tal, ou seja, corrupção, mesmo após o exercício do mandato, eles não teriam direito a novos veículos. Estou falando de veículos, hein? Que eles têm direito a cada ano a um veículo novo, a ser comprado um veículo novo. E presidentes da República que tenham sofrido impeachment por qualquer tipo de crime. Porém, não foi acatado. Daí o pessoal falou, mas você está atacando... Eu queria colocar isso na LDO, né? Na LDO. Mas isso aí, o deputado está atacando o Lula e a Dilma. Eu falei, não. Serve para o presidente Bolsonaro. Se ele cometer um crime e sofrer impeachment ou posterior for condenado, serve para ele também. Mas é uma questão que financeiramente ela é muito pequena, só que moralmente traria um grande ganho. E a Lava Jato fez isso no Brasil. A Força Tarefa tem uma participação fundamental. Mostrou que a lei é para todos. Verdade. Agora, tem essa confusão aí, porque invadiram os telefones. Olha, não foi só da Lava Jato. Invadiram os telefones do presidente da República, presidentes da Câmara, Senado, procuradores, delegados da Polícia Federal, jornalistas, enfim. É uma situação onde qualquer advogado sabe que as provas não poderiam ser usadas, né? Sim. São provas roubadas. Né? Mas mesmo assim os diálogos assustaram, porque são diálogos privados. São considerados provas ilícitas, né? Mas os diálogos assustam, né? Começa por aí. É uma questão assim mais política do que técnica. Primeiro que essas provas elas não podem ser admitidas de maneira alguma pela maneira como elas foram. A não ser que o Supremo. Então aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, porque a Suprema Corte ela tem lá, o nome já fala, supremacia para dizer se vai aceitar ou não. E a gente sabe que existe um movimento muito grande da oposição de querer enfraquecer, invalidar e anular tudo que a Lava Jato fez. E é uma guerra constante, Zé. Denise? Depende, né? Tem uma parcela da oposição que quer, outra não quer. Ali é dividido também, né? Eu nunca vi ninguém da oposição não querer enfraquecer a Lava Jato. Eles querem porque querem... Eles têm ali o Cidadania, não quer enfraquecer a Lava Jato. Sim, né? mas eu nem considero... O PSB também jamais tentou enfraquecer a Lava Jato. O próprio PCdoB, agora o PT, se pudesse. Eles querem. Há diferenças ali entre os partidos de oposição. E tudo isso com o objetivo de anular, principalmente, e tirar da cadeia o presidiário Lula. Esse é o objetivo deles. Então, a gente fica bem Essa preocupado. decisão agora de ontem do Supremo, ela bateu na trave, né? Recuando, anulando os processos. E a de hoje, o ministro Edson Fachin mandou voltar para as alegações finais o processo do Instituto, como você bem lembrou, do ex-presidente Lula. Isso. Ainda não havia condenação, mas esses que foram, alguns desses que o Supremo também voltou, que a segunda turma voltou, também não havia ainda condenação. Portanto, é preciso ter aí o que a gente percebe é que há aí uma prevenção agora para que o processo legal seja muito bem feito, porque quem fez de forma atabalhoada no passado não vai poder fazer mais. O processo legal vai ter que ser ali seguido direitinho, todos os passos. E, aliás, os ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, eu conversei com alguns essa semana, eles dizem, a avaliação deles é assim, pode até demorar, mas um processo bem feito, ninguém vai ter o que dizer. E a pessoa termina na cadeia mesmo, que é onde ela deve estar. O senhor não acha, então, que um processo bem feito não é muito mais seguro do que, às vezes, fazer um atabalhoado que acabe resultando, como houve esse de Aldemir Bendini, o ex-presidente do Banco do Brasil? Eu concordo, Denise, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a linha de defesa deles que querem acabar e desmoralizar a Lava Jato é justamente achar um artifício ali
dentro de qualquer outro julgamento, não especificamente, porque se for bater lá no julgamento, nos processos do ex-presidente Lula, vai ficar nítido. Eles querem pegar alguma coisa para causar uma similaridade jurídica com o caso do ex-presidente Lula, para poder tirá-lo da cadeia ou anular até os julgamentos. Essa é a nossa maior preocupação. E dizer que a gente está atento a tudo que acontece no STF, a todos os julgamentos, e não vamos deixar que a Lava Jato e que principalmente as instituições sejam enfraquecidas. O Congresso não pode. Essa lei de abuso de autoridade, ela é um absurdo. Isso é uma nítida, uma clara retaliação do Congresso Nacional a tudo que foi feito contra... com aquele seguinte argumento, não, mas não pode ter abuso de uma instituição, que promotor, aquele argumento, a promotor denuncia o prefeito por qualquer coisa. Tudo bem, eu não sou... Ninguém é favorável a isso, a nenhum tipo de abuso, inclusive os policiais, como o policial fala. Até porque, né, um dia da caça até do caçador, né? Daqui a pouco vem. Agora, querer enfraquecer as instituições, o Ministério Público, Poder Judiciário e as polícias, com esse argumento, a gente não pode deixar isso acontecer e esperamos que o presidente vete essa lei aí de abuso de autoridades. Ok, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Convido você a participar do nosso programa, mandando a sua pergunta por WhatsApp no 61 983 69 5236. Repetindo, 61 983 69 5236. O Zé Maria está ali com o nosso WhatsApp esperando a sua pergunta. Se não conseguir mandar para ele, pode mandar para o meu Twitter, @DeniRotenburg. Aguardamos a sua pergunta e daqui a pouco nós voltamos para mais um bloco com o deputado Capitão Derrite, do PP de São Paulo. Voltamos em 2 minutos.